Aula número 12, parte 3, a última parte da nossa disciplina, fomentando uma cultura de evangelização na igreja. Ok, dia 26, eu botei dia 19 aqui. Então o livro é esse, essa é a estrutura. Nós estamos na convicção número 9, conectando a igreja a uma cultura de evangelização. Então esse livro, Evangelização, do McStyles, ele tem o propósito de criar uma cultura da igreja contagiante ao evangelismo. Então é criar uma cultura contagiante de evangelismo na igreja local. A ideia de pensar, então nós já vimos muito sobre a nossa responsabilidade como resgatadores, como discipuladores, como evangelistas. Agora, a ideia, para arrematar o que nós vimos, é perceber que nós podemos e devemos potencializar a evangelização e discipulado, nutrindo forças de uns com os outros, fazendo com que outros, com outros dons, supram necessidades na nossa evangelização, no nosso discipulado, na necessidade que temos de apresentar o evangelho diante de algumas dificuldades que encontramos. Por isso nós começamos aqui esse compartilhar de testemunhos, para que não para que os irmãos se apresentem como sumos evangelistas, mas para que vocês levantem questionamentos de como deveriam fazer ou de como fizeram, e aí um pode aprender com a dinâmica do outro. Olha, eu me deparei com essa dificuldade, eu não sei. Aí outro pode ter uma ideia de, não, me convida da próxima vez para a gente conversar. E aí a gente marca uma conversa, porque eu já passei por isso, eu já li sobre isso, eu acho que dá para a gente formar algo legal. Então a ideia de que haja esse ajuntar de forças para um objetivo em comum, que é pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, fazendo discípulos, resgatando pessoas. Vocês estão entendendo? Essa é a ideia, né? Então é sair desse individualismo e juntar forças, munir forças para que a igreja local seja abraçada com essa ideia e uns ajudem os outros. Então essa convicção número 9 vai ter um objetivo de mostrar como isso acontece, como nós devemos fazer isso. Então, muito além das estratégias mágicas, deveríamos considerar as orientações do Senhor Jesus sobre como deveríamos testemunhar dele. Então, o Senhor Jesus, o seu ministério foi um ministério de instrução das boas novas que ele trouxe, as boas novas do reino. E fazendo isso, ele nos mostrou como também nós devemos apresentar as boas novas, ou seja, como devemos viver diante do mundo de tal forma que, ao olharem para nós, ele seja visto. Então vamos ver a síntese dessa instrução do Senhor em João capítulo 13, João capítulo 17. João 13, João 17. Alguém lê João 13, 35. Ok, nisto verão, se 17, 20 e 21. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio de sua palavra, a fim de que todos sejam um. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ok, então amor e unidade aqui, como testemunho de Deus e Jesus Cristo. Jesus diz que o amor de uns pelos outros, conforme demonstrado na igreja, é a declaração de que somos de fato convertidos. E quando estamos unidos na igreja, mostramos ao mundo que Jesus é o Filho de Deus. O amor confirma nosso discipulado e a unidade confirma a divindade de Cristo. Amor e unidade. Então, o trabalho aqui desse capítulo é realçar
a forma como o Senhor deixou para que nós testemunhássemos dele, amor e unidade. Observe como o consumismo sabota e deforma a cultura de evangelização orientada por Cristo para a igreja. O consumismo, ele corrompe esses dois aspectos do testemunho de cristão de evangelização, porque o amor passa a ser individual e não comunitário, e a unidade ela é segmentada e ela só é demonstrada muitas vezes fisicamente no ajuntamento santo do povo de Deus. Embora a atmosfera não seja una, apenas fisicamente, visivelmente nós vemos essa unidade porque nós estamos no mesmo local. Mas a atmosfera muitas vezes ainda continua muito individualista. Então, o consumismo ele sabota e deforma. Qual é o grande problema aqui? É que nós somos enganados pelo que vemos e não discernimos o que somos. Esse é o grande ponto. Por não discernirmos o que somos, porque nós não analisamos além do que nós estamos vendo. Então, não se engane pelo que nós vemos a olho nu. Não se engane pelo exterior, não se engane pelo que é visível. Nós vivemos num mundo caído, nós vivemos num mundo em que não há conforto para nós vivemos num mundo em que está cheio de armadilhas. Quando nós encontrarmos muita comodidade, nós estamos já na armadilha. Esse é o grande ponto. Então, nós nos enganamos por não percebermos a sabotagem e como a cultura de evangelização está sendo deformada no nosso meio por causa do consumismo e do individualismo. Então nós entendemos que, o amor é o que é quando eu dou uma cesta básica, quando eu dou dinheiro, quando eu dou uma oportunidade, quando, ajudo alguém pontualmente. Então isso é o amor uns pelos outros, mas amor é uma atmosfera. Amor é a atmosfera do povo de Deus. Amor ela envolve, toma, e sem ela nós morremos. Então ela nos toma, não é algo pontual. As pontualidades são apenas elevações, picos altos ou evidência daquilo que nós já vivemos ou fazemos. Né? Algo muito importante a ser observado para experimentar uma cultura de evangelização na igreja, seguindo as orientações do Senhor, é que ela deve começar no lar. Então imagine que cada família fomenta isso no lar. Mostra a beleza, a vitalidade, a necessidade do corpo. Não é somente o que acontece na maioria das vezes, nós recebemos e pronto, agora foi nos dado uma porção de algo para nós cultivarmos aqui para a gente, para nós. O culto doméstico simboliza o culto público, mas não, nós trazemos para nós. Os cânticos no lar simbolizam um canto público. A igreja no lar simboliza uma igreja maior, a igreja real do Senhor. Então nós não fazemos muitas vezes essas reflexões, nós pegamos essa porção e ficamos para nós. É o meu crescimento, é o meu amadurecimento, é a minha porção, somos nós, sou eu. E nós não entendemos que um é o reflexo do outro, ou reflete o outro, ou transborda no outro. Então, nós precisamos fomentar a todo instante. Então, algumas coisas que nós podemos fazer para diminuir essa deformação. Nunca fale mal de um irmão no seu lar. Nunca fale mal dos seus pastores, da sua liderança, da sua igreja. Realce o valor da igreja. E quando você perceber o seu filho, seu cônjuge, realçando pontos negativos, daquela irmão, daquela igreja, daquela pessoa, acaba com isso, destrói isso na hora, porque ali você não está percebendo, mas Satanás está com a mão nas suas costas, mexendo na sua boca. É isso que está acontecendo. Você está sendo uma marionete de Satanás, semelhança do que Pedro foi para Jesus. Não permita isso, não permita isso. Você pode minar isso dizendo assim, você é muito pior. Muito pior você é. Porque você sabe esconder melhor. Você está se colocando como perfeito aqui.
Olha, importante. E ele não está vendo isso de você, mas você está vendo o defeito dele. Então, o defeito dele que pode ser trabalhado é melhor do que o seu que está sendo escondido. Malícia é muito mais perigosa. Então, o primeiro ponto é esse. Não permita a defraudação dos seus irmãos e da igreja como um todo, dentro do seu lar. Não permita. Não, de forma alguma. Isso é ponto basilar. Basilar. Você pode ter sido ofendido gigantescamente. Glória a Deus e vamos orar. Pronto. Não permita. A igreja é a preciosidade do Senhor. A igreja é a noiva dada pelo Pai ao Filho. Não ouse macular a noiva do Filho. Ele não terá por perdoado quem fizer isso. Não ouse. Não ouse. Então, começa aí. Pronto, basilar é esse. E aí vamos ver mais aqui. Mas fomente no lar. Né? Então, ele dá, olhando essas duas estruturas, essa estrutura de duas partes, ele dá alguns direcionamentos de como trabalhar isso no lar, né? Devemos usá-los para ensinar nossos filhos, pergunta e resposta, semelhança de catecismo. Que ação confirma nossa conversão genuína a Cristo? O amor por outros cristãos. Então, o amor uns pelos outros é uma evidência da verdadeira conversão. Por quê? Porque foi renunciando a si mesmo que o Senhor nos amou e pagou por nós, sendo nós imerecedores. Segunda pergunta. E como demonstramos que Jesus é o Filho de Deus? Tornando-nos um com os outros crentes. É a nossa unidade que testifica da unidade de Cristo e o Pai, realçando a divindade do Filho. Se os irmãos tiverem alguma pergunta, os irmãos levantem a mão. Então vamos aqui a alguns pontos. A igreja local é o evangelho visível. A igreja local deve ser a expressão clara e evidente do evangelho do Senhor Jesus Cristo. A própria vida da igreja local é a proclamação pública do evangelho de Cristo. E ela está falando aqui a própria vida enquanto a vida comum da igreja, que necessariamente ela refletirá esse evangelho pela honestidade, simplicidade, pelo amor, pelo cuidado, pelo zelo. Ela não vai sair proclamando, esse não é o ponto, que ela saia proclamando o evangelho visível. Para que ela seja o evangelho, é o resultado de viver o que o Senhor separou para que a igreja vivesse. Deus incorporou inúmeras instruções bíblicas à dinâmica da vida da comunidade dos santos. Isso quer dizer que não há necessidade de adaptarmos a igreja à evangelização. Vamos moldar todas as estruturas da igreja, todas as dinâmicas da igreja à evangelização. Apenas precisamos viver o que Deus incorporou para a igreja. E foi isso que se perdeu. A igreja é uma comunidade evangelizadora. Consumismo matou isso na igreja. Fez com que nós nos isolássemos em tribos, que nós evidenciássemos as nossas diferenças, nos isolássemos daqueles que deveríamos resgatar e perdemos o acesso. Então pense sobre o batismo, a ceia do Senhor, todos momentos da igreja, ou partes da vida da igreja que expressa o evangelho. O batismo, a ceia do Senhor, a oração, os cânticos, as contribuições financeiras, a pregação da palavra. Essas são características que fazem parte da nossa dieta espiritual, que simboliza, que expressa, que imprime algo para o mundo, que imprime algo para fora das portas da igreja. Desde o batismo, morte e ressurreição, nova vida, a ceia do Senhor, a esperança e a unidade, a comunhão com o corpo, a oração, pleitear ao Pai pelos santos e pelo mundo, os cânticos onde os atributos de ser Deus, o caráter de Deus é enaltecido, as contribuições financeiras mostrando que a avareza não é que nos domina, que o materialismo não é o que nos domina, mas tudo que nós temos, nós devemos ao Senhor, e a pregação da palavra, evidentemente. Na verdade,
A pregação da palavra de Deus é o que dá a forma inicial à igreja. Então, a pregação da palavra ela tem um ponto de ênfase, de evidência especial, porque é ela que dá significado, que mostra significado, que conduz, que dá a visão a tudo que nós fazemos, né? Então, se a igreja ela segue o púlpito, a igreja que não segue o púlpito é a igreja deformada, né? Mas toda igreja segue o púlpito. Então, na verdade, a pregação da palavra de Deus é que dá a forma inicial à igreja. E uma vez formada, a igreja recebe a tarefa de fazer discípulos, que então são enviados para pregar o evangelho como ouvem, da forma que ouvem, e formar novas igrejas. Esse ciclo tem acontecido desde a ascensão de Jesus ao céu e continuará até ele voltar. Segundo ponto, um verdadeiro ponto alto. A igreja local não é uma terceira pessoa, esse é um ponto interessante. A igreja local não é a terceira pessoa a quem atribuímos responsabilidade quando desejamos nos privar de cumpri-las, ou cumpri-la, né, responsabilidade. Às vezes as nossas omissões, as nossas falhas são atribuídas a essa terceira pessoa que nós colocamos como a igreja, mas foi a igreja. A igreja deveria ter feito. A igreja poderia ter feito isso. A igreja não fez isso. A igreja, como se a igreja fosse uma pessoa que nós marcássemos a hora e conversássemos com ela. Mas a igreja somos nós. Nós somos a igreja. Então, cada crente, cada membro tem o dever e responsabilidade de resgatar e fazer discípulos. Em outras palavras, tem o privilégio. Isso é cultura de evangelização, quando há esse entendimento, essa compreensão de que eu entendo os subterfúgios da minha carne. Quando tira de mim a responsabilidade e coloca sobre outro, eu entendo. Então, como é que eu entendo isso? Quando eu me deparo com alguma necessidade, e aí é interessante porque eu tive, outra pessoa não. Ou então, o meu coração aqueceu e outra pessoa não. Então, olha que privilégio dado por Deus para dar atenção, para ter uma ação. Por que você teve e outra pessoa não? Porque você esboçou de forma mais enfática uma preocupação, uma disposição e outra pessoa não. Então, se isso aconteceu em mim, Deus me escolheu para que eu fosse a voz que estava ausente ali, então eu faço. E aí eu posso procurar outro irmão, posso procurar a liderança, posso fazer um mover ali para nós trabalharmos algo, não me tirando, mas me colocando como um meio. Vocês estão entendendo? O Senhor falou comigo, o Senhor me condicionou a perceber isso. É um privilégio. Como é que acontece? Eu me incomodo com algo, eu não estou falando de pecado dos outros não, certo? Que aí é uma porcaria demais. Todo mundo para olhar o pecado dos outros é fácil demais. Não estou falando disso, né? Já está um nível muito baixo isso daí. A gente já ultrapassou esse nível muito. Estou falando de necessidade da igreja. Eu estou falando de uma oportunidade da igreja. Eu estou falando de algo que pode fortalecer a igreja. Então, se Deus moveu para isso, o que é que acontece muitas vezes? Não, isso vai custar muito para mim. Não, se eu for falar, vão me colocar no processo. Se eu falar, eu vou ter que fazer algo. E aí eu... estou muito cheio, muito atarefado, muito... Então, não vem... Olha como é consumista. Não vem como uma oportunidade de serviço. Não vem como oportunidade de edificação. Vem o quê? Como mais uma tarefa. Mais um trabalho. Mais um ponto de desgaste. Consumismo. A cultura de evangelização envolve todas as pessoas e não é algo que parte de cima para baixo. Quando os membros vivem o evangelho brota em nós. Então, esse aqui é o ponto, irmãos, que nós não podemos impor. Uma cultura ninguém impõe. Uma cultura se cultiva. Nós cultivamos uma cultura. Não há imposição. Nós podemos fazer aqui uma campanha evangelística, podemos fazer uma disciplina de evangelismo, nós podemos fazer uma pregação impactante, arrebatadora, todo mundo vai
parecer igual Edwards, que o chão se abriu. Daqui a 2 semanas esqueceram. Foi maravilhoso aquilo dali, foi sensacional, mas passou. Nós queremos outros desse jeito. Então, é algo que brota em nós. É algo que toma o nosso coração, as nossas afeições, os nossos sentidos, e nós passamos a viver. Se consideramos, como colocou o autor do livro aqui, McStyles, toda a igreja possui uma cultura de evangelização. Eu achei legal esse ponto, porque não é que tem igrejas que possuem e outra igreja não possui. Toda igreja tem uma cultura de evangelização. Seja essa cultura caída, deficiente, insensível ou não bíblica, mas ela possui uma cultura de evangelização. Portanto, o ponto é se nossa cultura de evangelização é saudável ou não. Não é que nós não temos, né? Mas se ela é saudável ou não. Interessante esse ponto, né? Ele diz o seguinte, ó, acredito que o maior motivo porque a cultura de evangelização da igreja está doente, não reside no fato de temermos as pessoas ou de não termos a estratégia ou o método correto de evangelização. Por mais importante que sejam essas questões a considerar, não é? Mas sim no fato de não entendermos a igreja. Aqui ele pegou algo que eu achei sensacional, esse insight dele. Então, olha aí, se o propósito da igreja é a adoração, se o âmago da igreja é missão, é evangelização, não viver uma vida evangelizadora significa que nós não entendemos a igreja. Porque nós arrancamos dela o propósito basilar para o qual ela fez, para testemunhar de Cristo Jesus e apresentar o reino dos céus. A quem foi dada as chaves do reino? A igreja. A igreja. Então, eu achei fantástico isso. Então, o ponto não é se nós não entendemos evangelização e discipulado. O ponto é mais profundo. Nós perdemos de vista um aspecto fundamental de ser igreja. E é interessante porque eu parei para pensar, inúmeras entidades para-eclesiásticas, Jocum, e outras entidades para-eclesiásticas, né, que estão ao lado da igreja, promovendo o evangelho, elas entendem isso. Só que elas acabam indo para outro extremo. Mas o ponto dela, elas vão traduzir o termo eclesia, igreja, como aqueles que saem de dentro para fora. Aqueles que vão para fora. Os irmãos já ouviram essas traduções? Então eles fazem isso. Então, por que eles fazem isso? Porque eles estão olhando para esse aspecto do ser igreja. Eles estão olhando isso. E é legal que é isso mesmo. O lance é porque acabam extrapolando demais e acabam não fazendo a devida função para a qual elas foram criadas inicialmente, né? Ao lado de eclesia, para eclesiástica, para ficar ao lado da igreja, servir a igreja, né? Tem um exemplo aqui disso que ele dá no livro, de que nos arredores de uma igreja local lá, começaram a se mudar muitos vietnamitas. Muitos vietnamitas pobres começaram a se mudar e ficaram naquele bairro nos arredores da igreja. E o McStyles, ele foi ser preletor de uma conferência falar sobre evangelização, plantação de igrejas lá. E ele soube de um caso que estava acontecendo lá através de uma pergunta, né? Uma senhora se levantou e fez a pergunta para ele nesse sentido. Olha, como a igreja pode agir, como a igreja pode atuar com esses vietnamitas que estão morando aqui ao redor da igreja. Então, eles estão se ajuntando nas comunidades aqui ao redor da nossa igreja, e eu queria saber o que a igreja pode fazer. Então, olha a percepção da pessoa. Parece algo bom, não parece? Parece algo piedoso, parece algo centrado, só que ela está falando de quem? Da igreja. E ela? O que é que ela pode fazer? Qual é a responsabilidade dela? Como ela pode buscar forças na igreja, orientação dos seus líderes, para que aquilo que foi colocado no coração dela não seja simplesmente uma
um instrumento que lhe traz satisfação por agir, ao mesmo tempo que não exige nada dela. Porque é isso que acontece, quando você percebe e você passa para outro, você tem a satisfação por ter percebido, mas não tem o labor por não ter agido. Porque você passou a responsabilidade para outro e a tarefa para outro e colocou o peso sobre quem? A igreja, que no final das contas é colocar peso sobre quem? Sobre os pastores. É mais um peso colocado sobre os pastores. E aí toda a omissão de um membro é uma sobrecarga nos pastores. Toda. E especialmente também nessa área evangelística. É responsabilidade de cada membro, não da liderança da igreja. Nós precisamos entender isso. De cada membro. Meus irmãos, não dá para os pastores da igreja perceberem todos os aspectos da multiforme vida da igreja. Todas as nuances, todas as necessidades, todos os problemas, todas as oportunidades. Não dá. Não dá. Por isso que é necessário cada um entender a sua responsabilidade. Então, ele deu algumas dicas para lá. Ele diz assim, muito simples. Primeiro ele falou isso, né, dessa responsabilidade de cada membro, e depois ele disse, alguém poderia se mudar para a comunidade dos vietnamitas, aprender com eles, aprender sobre eles, e naquele mesmo bairro fazer daquela comunidade um campo missionário. Alguém poderia se mudar para lá, criar relacionamentos, e daí, fazer dali, continuando com seus trabalhos, continuando com sua vida, fazer dali um campo missionário para eles. Olha que ousadia. Olha que visão fantástica. A pessoa ia continuar com seus trabalhos, ia continuar com seus estudos, mas agora o propósito missionário ganhava um alcance completamente diferente. Agora, isso soa para nós como um absurdo ou não soa? É óbvio que soa como um absurdo. Nós somos muito assépticos para isso. Nós não tivemos chamados para isso. Não é não? É absurdo. Outra opção que ele deu. Tirem os seus filhos das escolas que eles estão e matricule-os na escola local que os filhos dos vietnamitas estudam. Para que os seus filhos criem relacionamentos, criem oportunidades e vocês com os pais deles também. Agora, isso para nós é muito absurdo também. Não é absurdo para isso? Não é radical demais? É. Por quê? Porque nós fomos muito inundados pelo consumismo e nós pegamos o evangelho e adestramos o evangelho aos nossos prazeres egoístas e consumistas. Então isso é algo muito grande para nós. Deixa eu ver só aqui. Ok. O ponto que ele coloca lá no final é o seguinte, olha, as pessoas geralmente quando pensam em ajudar essas comunidades, pensam o quê? Distribuir cesta básica, distribuir roupas, distribuir sapatos, fazer eventos para chamá-los. Esse tipo de estratégia tem o resultado muito melhor do que distribuir roupas, distribuir sapatos, distribuir cestas básicas, convidar para eventos. E isso mostra a pessoalidade do fazer discípulos. Ou não é? Não é verdade? Imagine você mora numa comunidade diferente, muito mais privilegiada do que alguém que está chegando de um país opressor, opressivo, com todas as carências, de todos os níveis, até de higiene. E você se muda para essa comunidade para criar com eles relacionamento, mostrar que se importa. Como eles receberão isso, irmãos? Como eles sentirão amados, cuidados, protegidos, quando perceberem que você se importa realmente? Que não é apenas de palavra, não são palavras estéreis, são palavras que contêm vida, porque eles vêm, né? Ok, então 1 ou 2 graus de distância são suficientes para afastá-lo da rota. Aqui ele está fazendo uma ilustração dos mecanismos, né, da aviação para calcular rotas, para chegar a destinos aí. Ele diz o seguinte, em uma ilustração da aviação, em um voo, basta apenas um desvio de 1 ou 2 graus para nos levar a um país completamente diferente do que o desejado. Considerando essa ilustração, concluímos que grandes problemas
podem resultar de pequenos desvios de rota. Então ele conta a ilustração de que havia uma missão que ele trabalhava, que ele ajudava, em que levava estudantes, jovens, para pregar o evangelho em outras comunidades. Eles tinham um pequeno avião. E algumas vezes, McStyles, ele ia junto, e quando ele voltava, o piloto lá deixava ele ser o copiloto. E por alguns momentos ele conduzia o avião sozinho. E em alguns momentos, o piloto muito bravo dava um grito com ele muito forte, porque ele não estava olhando para a bússola. E a bússola havia se mexido um pouquinho, mas esse pouquinho da bússola ia levá-los para um país completamente diferente. E aí foi o que ele disse, 1 ou 2 graus podem mudar completamente o nosso destino. Na bússola pode parecer algo pequeno, mas no longo prazo, vai nos levar para um caminho completamente diferente. E aí que ele diz, a conclusão dele é essa, que grandes problemas podem resultar de pequenos desvios de rota. Observe como o mesmo se aplica à igreja local. Quando não entendemos a evangelização, isso na verdade é apenas uma evidência de que não entendemos igreja, ou não como nós deveríamos. E aí, se nós não entendemos igreja como nós deveríamos, um ponto é que nós deveríamos, então, nessa perspectiva de adoração e missionária, nós devemos, então, ter uma definição muito sóbria do que é igreja. E ele conta muitos exemplos de que ele se deparou inúmeras vezes com crentes, às vezes plantadores de igrejas e pastores que não conseguiam descrever o que é uma igreja. Ele menciona que pastores assim, excelentes, evangelistas nato, mas não conseguiam definir claramente o que é igreja. Se eu perguntar para você, o que é igreja? Como você definiria? Será que alguém vai ter coragem de responder aqui? Como você definiria o que é igreja? Igreja. Aproveitar o Leandro Cleito, que chegou por último aqui. Não, dá não, tô brincando. Se você chegasse para você e perguntasse, ou um pastor, ou um crente, ou alguém que não seja crente mesmo em alguma conversa, e dissesse, o que é igreja? Observe que durante muito tempo, e essa é a realidade de algumas comunidades, desprezaram o valor da igreja na evangelização, porque olhava para a igreja como placas denominacionais e desprezaram o significado mais profundo de ser igreja. E aí eu vou colocar as definições que ele coloca, você não precisa responder do jeito que ele responde. Eu mesmo não responderia do mesmo jeito que ele responde, mas os aspectos que ele mostra, por mais que usem palavras diferentes, têm que ser alcançados por nossa definição. Mas você precisa definir o que é igreja, o que constitui uma igreja e qual é a missão da igreja. Quais são os elementos necessários e suficientes da igreja? Ele diz o seguinte, os elementos fundamentais da igreja são mais bem compreendidos em 3 categorias. O que a constitui, o que constitui a igreja, o que ela faz e qual é sua missão. Então eu trouxe aqui as observações dele. O que a igreja é? A igreja local é uma reunião de cristãos nascidos de novo e batizados, os quais em amor estabelecem entre si um pacto de se reunir com regularidade, sob a autoridade das Escrituras e a liderança de presbíteros, com o objetivo de adorar a Deus, ser a imagem visível do Evangelho e, acima de tudo, dar glória a Deus. Então ele captou aqui inúmeros aspectos essenciais do ser igreja, uma excelente definição, embasando aí com textos bíblicos. O que a igreja faz, se nós sabemos o que ela é? Se nós sabemos o que ela é, então é fácil de entender o que ela faz. Eu acho que ele resumiu aqui muito bem. A igreja deve realizar apenas algumas coisas para ser igreja. A
As pessoas se reúnem com regularidade em torno do Evangelho, em amor, para ouvir a pregação da palavra, cantar, orar, contribuir financeiramente e praticar os sacramentos ou as ordenanças do batismo e da ceia do Senhor. Os membros, as pessoas que estabeleceram o pacto, cuidam em amor uns dos outros, até por meio da prática da disciplina eclesiástica. Então ele englobou aí muitos aspectos e ele sintetizou maravilhosamente bem aqui. Olha essa responsabilidade pactuada. Então a gente começa a observar que o entendimento sadio da igreja é tanto essa comunidade evangelizadora como uma comunidade que entende os deveres daqueles que fazem parte dela. É por isso que ele menciona esse pacto aqui, que é assinado pelos membros. E qual é a missão da igreja? A igreja é o plano estratégico de Deus para a evangelização. Achei legal isso. A igreja é o plano estratégico de Deus para a evangelização. É por isso que pessoas que querem fazer carreira solo não constroem histórias que não duram. Não duram. Porque ele passa. É na igreja que as gerações perduram. Por isso que ganham mais tempo. Porque a igreja, ela cuida, cultiva gerações. A igreja é o plano estratégico de Deus para a evangelização, com uma missão primordial: ir a todos os povos e fazer discípulos, ensinando-os a obedecer a tudo o que Jesus ordenou, incluindo-se a formação de novas igrejas. Depois vocês dão uma olhada na gravação, vocês dão uma pausa e observem melhor, se vocês não tiverem esse livro aqui, que é muito, muito gostoso de se ler, muito bom. Então, a igreja saudável, né? A igreja do Murilo é a Igreja Batista Saudável, né, Murilo? Eu tomei o nome aqui da Igreja do Murilo. Compreender o que é uma igreja não é suficiente para ser uma igreja saudável. E aí, um dos grandes perigos das igrejas hoje, tem muitas igrejas que não são reformadas, mas pegam o discurso reformado. Porque embora aquele discurso, aquela pregação não ganhe a vida da igreja, dá mais substância à pregação. Então, eu conheci uma pessoa que dizia assim: rapaz, o pastor fulano de tal é uma anomalia. Aí eu disse: por quê? Porque ele prega contra ele mesmo. Ele prega, ele denuncia a si mesmo. Mas ninguém faz essa leitura, né? Então, a pregação é impactante, profunda, tal. Mas a vida da igreja contraria o ensino do púlpito, né? Então, você saber o que é uma igreja saudável não é suficiente para a sua igreja ser saudável. Não buscamos igrejas perfeitas, mas precisamos estabelecer contrastes entre igrejas verdadeiras e falsas, igrejas saudáveis e igrejas doentes. Podemos com muita facilidade desconsiderar os fundamentos de uma igreja saudável. Vamos lá. Como é que nós desconsideramos os fundamentos de uma igreja saudável? Podemos nos preocupar mais com o ânimo daqueles que fazem parte da igreja, daqueles que nos visitam. Podemos nos preocupar mais com as motivações, se essas pessoas, se aquilo que está sendo pregado está motivando a vida, motivando a família, motivando os estudos, motivando a fé. O conceito que a igreja tem sobre conversão, pode ser obscuro, pode ser indefinido, pode ser subjetivo, em que a pessoa pode se considerar convertida, mesmo que ela não seja. A igreja não tem um discurso, não tem um ensino claro do que é conversão, de como essa conversão é testificada. Não há distinção entre cristãos e não cristãos. Não há distinção evidência daqueles que são cristãos e aqueles que não são. Então é muito fácil acomodar no nosso meio, sem percepção alguma, não cristãos, mesmo que eles se considerem cristãos. Como nós podemos desconsiderar os fundamentos de uma igreja saudável, por exemplo, quando nós consideramos a membresia da igreja opcional. Olha, aqui você se torna membro se você quiser e você pode viver a sua vida cristã de forma mais profunda e mais ampla possível, sem ser membro de igreja, sem ter a responsabilidade com a membresia de igreja. Então, não mostra nenhuma problemática
com uma relação sem compromisso, uma relação não pactuada, que demonstra responsabilidades, né? Então, tem pessoas que se congregam conosco, são pastoreadas e cobradas de uma forma muito diferente daqueles que são membros da igreja. Aqueles que são membros da igreja têm opções que eles não têm. Não têm. Aqueles que não são membros, eles têm algumas opções que membros não têm. Como eu tenho responsabilidades com aqueles que são membros que eu não tenho com aqueles que não são membros. Não tenho. Porque é na formação, na membresia, solenemente reconhecida pela igreja, que há os deveres e as responsabilidades mútuas. Então é preciso entender isso muito bem, né? Existem pessoas que vivem de igreja em igreja porque não querem ter responsabilidades. Não querem mesmo. Achando que isso vai trazer mais paz e tranquilidade para si, mas é o contrário. Por exemplo, a falta de critério bíblico para o estabelecimento de liderança, para o estabelecimento daqueles que vêm ao púlpito, para aqueles que usam o púlpito, igrejas que se preocupam mais com a folga do pastor, igrejas que se preocupam mais com as férias do pastor, igrejas que se preocupam mais com preencher um bloco na agenda. E eu estou falando aqui de igrejas, mas isso ganha um aspecto mais notório da liderança. Olha, nós precisamos preencher essa brecha aqui na pregação do dia tal. Como é que a gente faz, hein? Quem é que faz, hein? Como? E aí bota qualquer um. Faz qualquer um, né? Então, líderes que olham por esse aspecto desprezam, desconsideram os fundamentos de uma igreja saudável. Ao mesmo tempo que a igreja tem que fornecer todos os recursos, subsídios, para que isso não aconteça, né? Então, a fuga de tarefas ou pessoas difíceis ou parcialidade no exercício da disciplina eclesiástica, né? Então, eu não busco situações em que será desconfortante para mim, desconfortável para mim. Eu não busco fugir, né? Eu busco fugir delas. Eu não lido bem com situações difíceis. Então, você desconsidera isso, aos poucos vai sendo corroído as bases de uma igreja saudável. Coloco o seguinte: qualquer uma dessas práticas pode não parecer muito prejudicial, mas se a igreja incorrer em qualquer uma delas, pouco tempo depois estará caminhando na direção oposta de sua bússola. Às vezes, nós queremos, por exemplo, uma atmosfera maravilhosa no nosso meio. Maravilhosa. Não tem confronto, não tem desconforto, não tem prestação de contas e tal, mas isso vai gerar problemas lá na frente absurdos. Absurdos. Responsabilidades pessoais e responsabilidades da igreja. Existem vários outros problemas sérios que tornam a igreja doente. Dentre eles está a confusão de papéis da e na igreja. Achei interessante essa distinção aqui, tão sutil. Com muita facilidade, os membros confundem a responsabilidade ou o papel da igreja e o deles por estarem na igreja. Então, tem responsabilidades que cabem à igreja e tem responsabilidades que cabem a você por estar na igreja ou por fazer parte da igreja. Então, é necessário fazer essa distinção. Os membros têm a liberdade de fazer muitas outras coisas, mas devem dar muita atenção ao apoio à liderança para que a igreja siga na direção correta. Esse daqui é a síntese, é a conclusão dele, depois dele dar uma ilustração de um caso que aconteceu com um pastor amigo dele, muito dedicado na obra, muito empenhado na obra, um plantador de igrejas, em que as pessoas tiveram a ideia de dar pares de sapatos a alguns indigentes, alguns carentes, não sei se eram chineses, que estavam chegando ao redor daquela comunidade eclesiástica ali, daquela igreja. Só que a pessoa teve a ideia, juntou os pares de sapato e fez o quê? Deixou na sala do pastor. E o pastor agora, tendo que fazer todas as funções pastorais, aconselhamento, visitação, estudo e assim por diante, ele se deparou agora com mais uma responsabilidade de ter que separar e distribuir esses pares de sapato. E aí,
quem teve a ideia ficou com os loiros do glamour. Nós trabalhamos, nós empenhamos. E deixou aquilo que julgaram mais desconfortável para quem? Para os pastores da igreja. Né? Então ele diz o seguinte, os membros têm a liberdade de fazer muitas outras coisas, mas devem dar muita atenção ao apoio à liderança, para que a igreja siga na direção correta. Os membros da igreja devem entender as prioridades que os apóstolos protegeram. E aqui ele está fazendo menção a Atos capítulo 6. Né? Eu tive a oportunidade, graças a Deus, de levar um estudo sobre diaconia na primeira igreja aqui do pastor Janine. E nós refletimos sobre o que é um diácono e o que o diácono faz. A síntese, a conclusão de Atos capítulo 6 é que a diaconia ela só nasceu porque entulhos foram colocados para impedir o avanço da palavra. E a diaconia tem a função de remover quaisquer entulhos para que aqueles que forem encarregados pelo ensino da palavra possam exercer essa função. Para isso e por isso nasceu a diaconia. Então, os membros da igreja devem entender as prioridades que os apóstolos protegeram, Atos capítulo 6. Embora existam muitas coisas importantes que a igreja como corpo possa realizar, tão importantes quanto alimentar viúvas, nada deve subverter o chamado primordial da igreja, anunciar a palavra. Membros e pastores devem colocar-se lado a lado e proteger o chamado único e fundamental da igreja. Então, observe como é necessário essa visão elevada do papel da igreja para que a igreja caminhe. E chegando ao fim aqui, como uma cultura saudável de evangelização se conecta com uma igreja saudável? Como então funciona a cultura saudável de evangelização? Eu fiz uma síntese aqui do que eu estudei lá nas considerações dele. Quando acontece, né? Quando os crentes são tomados pela percepção, pelo entendimento de que a missão que receberam de evangelização é multiforme. Eles devem evangelizar, ao mesmo tempo que devem se importar com aqueles que resgatam. E aí a necessidade de construir relacionamentos. A necessidade de mostrar que você não quer simplesmente satisfazer um anseio evangelístico. Você realmente se importa por ele estar perdido. Você realmente se importa em resgatá-lo. Você realmente se importa em mostrar que a sua fé é amorosa, que a sua fé é bondosa, que a sua fé é desprendida. Você não simplesmente se relaciona de forma fria. Você desenvolve relacionamento gastando tempo e recurso. Quando os crentes compreendem o valor de uma vida e, por isso, o custo do resgate, a luta e renúncia são devidamente calculados. Quando há satisfação em salvar. É assim que funciona uma cultura saudável de evangelização. Quando entende que o custo vale a pena por causa da satisfação de fazer a vontade de Deus. Numa igreja com uma cultura saudável de evangelização, o evangelho permeia todos os ministérios. Então, esses dias alguém me perguntou no WhatsApp, um colega, assim, como funciona aí o ministério de missões? Como funciona aí o ministério de discipulado? E aí eu respondi para ele que nós não temos aqui. Um dia, sei lá, pode acontecer que tenha. Mas eu disse para ele que existe uma problemática muito grande quando você quer criar uma cultura na igreja ao mesmo tempo que você segmenta o ministério. Você coloca a responsabilidade no ministério, em um grupo, de tal forma que a igreja vai pensar que está fazendo a sua função, quando todos 80% dos membros não se importa com isso e simplesmente dão dinheiro para que isso aconteça. Mas
Fazendo isso, eles acham que estão cumprindo a sua função evangelística e missionária, porque fica sobre os lombos de alguns que fazem parte do ministério. Eu disse, eu não vejo problema se você trabalhar um ministério missionário ou de discipulado, contanto que você entenda que exigirá um trabalho bem mais pesado também, para que você faça com que toda a igreja seja harmoniosa com essa cultura de evangelização e discipulado e não coloque o peso apenas sobre um ministério, sobre algumas pessoas. Não, missões é com aquele grupo ali. Não, missões é com o pastor tal. Missões é com o irmão tal. Tem que falar com fulano aí, porque você precisa de discipulado e é lá o departamento de discípulos. Então, vocês estão entendendo? Então, o evangelho flui, a evangelização flui de todos. Todos entendem a sua responsabilidade, todos entendem o seu compromisso. Numa igreja onde a cultura de evangelização é saudável, as pessoas não tomam a igreja como desculpas para suas omissões. É a igreja, foi a igreja. Elas fazem o que devem fazer, não como peso mortal, mas com profunda satisfação e deleite de que, mesmo no desgaste, devia ter colocado aqui, cumpriram a sua vocação. Porque é desgastante, é óbvio, irmão. Mas Jesus Cristo não morreu gordo num trono, sendo abanado por um bocado de gente, né? Então, é desconfortável, é desgastante, mas a satisfação não tem preço. Você sabe que cada suor e a sua saúde está sendo tributada em glória na eternidade. Esse é o santo deleite de desgastar-se pelo Evangelho e para o Evangelho. Perguntas? Perguntas? Considerações? Próxima aula, dia 9, né? Dia 9, próxima aula. Pelo irmão Jorge Oliveira, Convicção 10, evangelistas intencionais numa cultura de evangelização. Isso é pancada, viu? Vamos orar? Ficar todo de pé, vamos orar nós, vamos se acordarem. Tem alguns que estão batendo palma porque acabou, né? Vamos orar. Nosso Senhor, ó Santo Deus, obrigado, meu Pai, por tudo que nós tivemos aqui. Muito obrigado por todo o zelo, por toda a dedicação que o Teu Santo Espírito tem colocado em nós. Obrigado, Senhor, por esse ambiente tão confortável, por todos os recursos tecnológicos. Muito obrigado, Deus, que nós possamos honrar a graça do Senhor que tem nos dado isso tudo. Faz com que essas palavras, ensinos, sejam da Tua vontade e assim aplicados no coração, na mente de cada um e molde a vida de cada um, Deus. Faz com que as barreiras consumistas, egoístas, sejam derribadas, destruídas e cada um entenda o seu papel na proclamação do Evangelho, na missão da igreja, no anúncio da glória do Senhor, meu Deus, em Cristo Jesus. Prepara o nosso coração para logo mais. Dá-nos vontade de paz, que nós não sejamos atingidos pelas artimanhas de Satanás, e isso tire de nós a tranquilidade para que possamos cultuar a Ti. Ajuda-nos, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, traz aqueles que o Senhor tem acrescentado ao Teu corpo. Ajuda-nos a ser instrumentos de salvação, que todos os convites para vir ao culto possam frutificar na presença dessas pessoas aqui, ó Deus. E que a mensagem do Evangelho encontre corações sensíveis. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.